Quem é o espírito familiar? O espírito familiar é a mesma coisa que o espírito protetor ou o espírito simpático? Oi, gente. Hoje eu vou falar do espírito familiar. Quem é o espírito familiar? Coloque na questão 514 do Livro dos Espíritos. 514. Pode ler lá. Vê se não é isso que eu vou falar agora. Quem é o espírito familiar? O espírito familiar é a mesma coisa que o espírito protetor ou o espírito simpático? Essa é a pergunta que está lá na questão 514. A resposta diz: há gradações na simpatia e na proteção. Chame do nome que quiser, mas o espírito familiar é um amigo da casa. Tá? Isso é o que diz lá. Nós vamos ler a pergunta e ver a resposta. Isso, é só isso? Então vamos esmiuçar isso melhor. Espírito simpático, o nome já diz, simpático. É aquele que tem simpatia com você. É aquele que é muito parecido com você. É aquele que tem os gostos iguais ou muito parecido com os seus. Ele é muito parecido com você tanto nas coisas boas como nas coisas ruins, porque todos têm qualidades, tá? Independente de quem seja. Todos, sem exceção, têm qualidades, não tem só defeitos, tá? Pode ser o espírito trevoso que for, ele tem qualidades. Muitas, por sinal. Tá? Tanto é que tem muito espírito trevoso aí que se for trabalhar para a luz, se vier para a luz, nossa, pode ser um instrumento e tanto na mão da luz. Tá? Então tem muitas qualidades. A inteligência é uma delas, dependendo do espírito. Tá? Então, o espírito simpático é aquele que está do teu lado por afinidade. Ele se afiniza com você. Com quem que você está se afinizando? Como é que estão seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes, a sua conduta? A sua conduta vai demonstrar quem são as suas companhias espirituais. Os seus pensamentos vão te dizer quem são as suas companhias espirituais. As suas intenções vão te dizer quem são as suas companhias espirituais. Ah, mas eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada. Não estou vendo nada, mas não quer dizer que os espíritos não estão ali. Você não está vendo Deus e não quer dizer que Deus não esteja do seu lado e nem dentro de você. Ele está dentro de você, do seu lado e em toda parte. E você não está vendo. Tá? Então, o espírito simpático é aquele que se afiniza com você. O espírito protetor é aquele que está acima de você na evolução. Ou seja, ele é mais evoluído do que você. Seria o seu mentor espiritual. Tá? Aquele que cuida da sua evolução. Aquele que te intui o tempo inteiro para coisas boas. Quando vier coisa ruim na sua mente, não é ele que está intuindo. Mas cuidado, as coisas ruins que você pensa, você pode achar que está boa, porque você já pensa coisas ruins há tanto tempo que você acha que aquilo ali já ficou normal. E aí você pensa uma coisa ruim e acha que foi o teu espírito protetor que te intuiu. Você já está tão na ruindade, tão na maldade, que as coisas ruins que você pensa, você acha que foi teu espírito protetor que intuiu. Né? Então o espírito protetor é alguém acima de você na evolução espiritual. É aquele que está do teu lado para te ajudar a evoluir. Se você começar a não ouvi-lo, ele pode se afastar de você. Você não ouve. Você não ouve o seu protetor. Ele se afasta. Né? E entram outros. Entram outros que são aqueles com os quais você está dando ouvidos. Né? Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai ficar esperando você voltar para o bem. E ele sempre vai intuir de vez em quando para ver se ele consegue alguma coisa. Porque ele não vai desistir de você. Mas ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Ele vai respeitar. O espírito familiar é aquele que está do seu lado, ele é uma espécie de protetor, mas é um protetor menor. Não é o protetor muito evoluído. Esse espírito familiar ele pode ter uma evolução igual à sua. Ou ele pode ter uma evolução até mesmo um pouco menor do que a sua. Mas ele é indicado pela espiritualidade para ficar do seu lado, para te proteger até um certo ponto. Ele não tem grandes conhecimentos. Ele só pode ir até um certo ponto. Quando o negócio fica muito feio, que vem outros espíritos muito mais fortes, muito mais especialistas para te prejudicar, ele aciona um espírito que tem mais conhecimento, um espírito mais elevado para pedir ajuda.
né? Ele só vai até um certo ponto. E o espírito familiar pode te intuir também, te inspirar para coisas boas. O espírito familiar não é ruim, ele pode ser um bom espírito, mas ele pode ser um bom espírito, mas pode ser leviano, ele pode ser um tanto leviano, dependendo da evolução dele, tá? Por exemplo, vamos supor que você está na rua, você entra num estabelecimento e você está com 2 espíritos familiares do seu lado, tá? Ali cuidando de você. Eles não estão fazendo mal a ninguém. Mas você está nesse estabelecimento, seja ele qual for, e uma pessoa te ofende de graça. Dependendo de quem é o espírito familiar, esse espírito familiar pode ter um certo conhecimento no magnetismo, na magia. Ele pode olhar para a barriga da pessoa assim, que te ofendeu, ele olha para a barriga da pessoa e vai sair uma espécie de energia da mente dele na barriga da pessoa, no umbigo, no chakra da pessoa ali. Ele faz isso naquela pessoa. O que saiu dessa energia, esse magnetismo que ele mandou? 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos depois a pessoa começa a se retorcer de dor de barriga e vai para o banheiro correndo com uma diarreia fortíssima. Eles não iam fazer isso com aquela pessoa, mas aquela pessoa te ofendeu e eles não gostaram. Eles fizeram isso naquela pessoa. Tá? Isso pode acontecer, não é com todos, mas isso pode acontecer. Tá? É ser leviano isso? Oi? É ser leviano uma atitude dessa? Essa atitude pode ser vista como errada por muitos, mas nem sempre é errada, sabia disso? Dependendo da dose que o espírito vai usar. Vamos lá. Se ele usar moderadamente dos meios necessários, tá? Ele não ultrapassa os meios necessários. Tipo, ele não vai causar um acidente na pessoa para a pessoa ser atropelada e perder uma perna. Ali ele exagerou. Ele só causou uma diarreiazinha na pessoa. Ele usou moderadamente dos meios necessários. Tá? Isso existe no plano espiritual. Tá? O que a pessoa aprende com isso? Ela pode não ter noção sequer. Ela aprendeu uma lição, que ela vai refletir depois. Isso pode acontecer. Porque alguém pode inspirá-la. Algum espírito pode inspirar essa pessoa que sofreu a diarreia e vir assim na mente dela. Tá vendo? Você foi ofender a pessoa, você ganhou uma diarreia. Pode vir na mente dela. Ela vai achar que é o pensamento dela, mas pode ser um espírito falando. E fala assim na mente dela, você mereceu. Tá? Então... Essa pessoa não tem uma proteção? Oi? Ela não tem uma proteção? Não, o protetor não vai interferir. O espírito que causou a diarreia usou moderadamente dos meios necessários, ele não extrapolou. O espírito protetor dela só vai interferir se ele extrapolar. Ele só pode ir até um certo ponto. Deus permite. Deus permite. Essa é uma maldição justa. Mereceu, né? Essa é uma maldição justa, que eu vou explicar no próximo assunto. E quando você entra no ambiente, a pessoa do nada arruma um problema com você, de onde você fica assim... Isso aí já é outra coisa, que pode ser muitas coisas, e vai dar uma palestra grande. Você está evoluindo, não está? Você não está evoluindo? Eu só pedi a Deus. Você não está fazendo reforma íntima? Se você fizer reforma íntima de verdade, vai começar a emanar uma certa luz em você. E a maioria dos espíritos que estão aqui encarnados, mesmo achando que não são espíritos que querem permanecer nas trevas. E não só eu, as pessoas... Então, elas vão parar do teu lado e eles vão sentir. Sentiu, incomodou. Então, eles podem arrumar uma confusão com você à toa. Quer um exemplo? Quando você começa a evoluir, quando você começa a evoluir, a cor da sua aura muda. Tá? E essa cor muda e muitos espíritos conseguem enxergar isso. Ou seja, a sua luz aumenta. Então você ganha o que pode se chamar de energia de soltura na aura. Energia de soltura na aura é quando você dá um salto quântico. Você deu um salto quântico, você evoluiu. Tá? E dependendo dessa evolução, depois que você desencarnar, você pode até receber a notícia no plano espiritual de que você vai encarnar num planeta mais evoluído, de uma humanidade mais evoluída. Tá?
muda o estado da partícula, tá? E esse estado de partícula que muda atinge um outro nível corpuscular. Isso é mecânica quântica. E tudo muda, tá? Então, você deu um salto quântico, isso aparece na sua aura. Tem espíritos que conseguem ver isso, tá? Agora, você pode ter na sua aura o que se chama de decreto energético. O decreto energético é o oposto da energia de soltura na aura. Quer dizer que você tem que passar por uma prova ou por uma expiação e os espíritos do bem não podem interferir. Você tem que passar por aquilo, por algum motivo. Com certeza é um motivo que você causou, ou nesta encarnação, ou em outra, ou nos dois. Na outra e nessa você continua causando. Tá? Então, foi bom vocês fazerem essas perguntas, porque aí ficou um conteúdo um pouco maior, né? Acabamos falando nos outros assuntozinhos que vai ajudar bastante gente. Então, esse é o vídeo.